Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje nós chegamos a esta solenidade tão importante. Na modificação última agora, ela acaba de ganhar uma vigília, né? A vigília da Epifania. Solenidade da Epifania do Senhor. Uma palavra difícil, né? O que significa Epifania? Muito simples. Epifania significa manifestação, significa revelação. Então, quando nós falamos Epifania do Senhor, nós estamos querendo dizer o Senhor Jesus que se revela, que se mostra, que se manifesta ao mundo inteiro. E é isto que nós celebramos no dia de hoje. Também aqui para as nossas bandas, muito conhecido, o pessoal chama de Festa de Santos Reis, né? Mas vamos separar, né? A Epifania é uma solenidade litúrgica da igreja e a devoção popular, trazida pelos nossos patrícios portugueses, nos leva, aqui na nossa região principalmente, a comemorar no dia 6 de janeiro, que é amanhã, a festa de Santos Reis. Mas é tudo em torno do mesmo mistério de um Deus que se revela a estes magos. E é por isso que a liturgia da profecia de Isaías vamos ouvir, quando ele diz que camelos estão trazendo aqueles com presentes, ouro, incenso, e quando ele diz, publicando os louvores, a glória do Senhor, aqui depois nós vamos ver que o Evangelho vai acrescentar o outro, terceiro presente. Então, Jesus aqui está confirmando esta profecia de Isaías, né? E nós poderíamos chamar a atenção da escuridão, das trevas em que o mundo mergulhado estava, vem a luz, que é Jesus, e que vai brilhar para todos os povos, como diz, recitamos no Salmo, raças e nações de todos os povos irão clamar, irão louvar, irão glorificar o nosso Deus. Depois, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, dentro do significado desta solenidade, que vai nos mostrar a universalidade da salvação, então ele vai dizer, nesta exortação, que a salvação em Jesus Cristo não é só para os judeus, ela é para todos. Então, ou seja, todos aqueles que são herdeiros, membros do corpo de Cristo, são participantes dessa promessa revelada em Jesus Cristo. Então, essa salvação é universal. Então, quando nós falamos da Epifania como manifestação de Deus, é um Deus que manifesta a sua salvação para todas as nações. E é por isso que, não tirando do Evangelho que nós proclamamos, mas de toda uma tradição que existe, já antiquíssima, essa tradição vai nos até nominar esses magos. Então a gente sempre faz assim. Primeiro, muita gente fala os reis, tanto é que a gente fala santos reis. Na verdade, pela Escritura não nos dá essa autoridade de dizer que eles eram reis. Não. A liturgia toda fala de rei, mas falando de reis de nações, falando do rei Jesus. Não que estes que trazem os presentes fossem reis. Eles, na verdade, eram magos, né? Nós sabemos que, no nosso entendimento aqui, mago, muita gente vai confundir com bruxo, coisa do gênero, né? Então a gente poderia dizer, eram pessoas sábias, eram homens sábios, estudiosos. E eles estudavam o quê? Eles estudavam astronomia, eles estudavam os astros, as estrelas. E é por isso que eles conheciam tanto, e é por isso que eles sabiam dessa estrela que depois eles passaram a seguir, que vai conduzi-los até Jesus. Também, então, pela tradição, eles recebem nomes, né? O povo antigo aqui sabe, né? A gente chamava de Gaspar, Baltazar e Melquior, né? Os três reis santos. Mas por quê que eles recebem esses nomes? Porque esses nomes têm significados, né? O nome Gaspar, né?
ele vai significar a luz, o alvo, sem mancha, sem mácula. Então, está dizendo assim, esse menino que está se revelando é imaculado, é sem mancha, é alvo, é branco como a neve. Então, ou seja, é Deus, a luz. Depois, nós vamos verificar, quando fala do Baltazar, o Senhor dos tesouros. E a gente pode dizer, quem é que tem, ou que é o maior tesouro de todos nós cristãos católicos, senão Jesus Cristo, e principalmente presente na Eucaristia. O maior tesouro que a Igreja Católica tem é justamente a Eucaristia. Não há nada mais precioso para nós do que a Eucaristia, porque ela é Jesus Cristo. E depois, nós vemos aí o Melchior, e aqui eu queria lembrar, quando a gente fala de universalidade, quando vocês olham para a cor, também tinha esse detalhe. Hoje muita gente não observa isso, né? Mas se a gente olhasse para as imagens dos magos antigamente, é uma imagem negra, de um homem negro, é uma imagem de um homem amarelo, e é uma imagem de um homem branco. Ali, justamente para simbolizar todas as raças que vêm para adorar o Senhor. Depois, também o Evangelho não fala, mas é a tradição que vai dizer que são 3. Por que são 3? O Evangelho não fala, o Evangelho fala os magos. Poderiam ser 2, poderiam ser 4, 5, 6. Mas eles ligaram, se levaram 3 presentes, então deve ser um presente de cada um, né? Mas poderia ser um levar 3, ou 4, 5 levar 3 presentes. Mas a simbologia também, o significado desses presentes, quando nós olhamos, que estamos ali diante de Deus. Então a gente fala assim, ouro, incenso e mirra. O ouro. Até hoje, não sei se vocês sabem, quando um chefe de Estado é visitado, lá o rei, o imperador, o presidente, sei lá eu, se leva presentes, se trocam presentes, não é verdade? Aqui no Brasil a gente vê, né, a confusão dos presentes aí, né? Presente do Lula, presente do Bolsonaro, etc. Então, ou seja, se trocam presentes. Isso é tradicional. Só que quando você vai dar presente para um chefe de Estado, para um rei, esse presente tem que ser de metal precioso, não pode ser qualquer presente, então tem que ser de ouro, de prata, então tem que ser isso. Então, quando eles levam o ouro para dar de presente para Jesus, está dizendo, esse menino é rei, é da realeza. E nós então, por isso que proclamamos Jesus como rei. Então, o ouro vai simbolizar isso. Depois, a outra coisa que eles levam é o incenso. O incenso representa a divindade. Nós, cristãos católicos, temos a tradição na igreja de usar o incenso, herdada dos judeus. É uma herança judaica. Os judeus usam incenso. E se a gente lê os Salmos, está repleto de significados. O incenso é que sobe, como os nossos louvores a Deus, sobem aos céus para o coração de Deus. Então, quando eles dão incenso para aquele menino, eles estão dizendo, esse menino é Deus. E por fim, o terceiro presente é a mirra, que é um perfumado que eles usavam, é claro, para o corpo humano, mas também para preparar para a sepultura. Então essa mirra, ela vai simbolizar, primeiro, a humanidade de Jesus Cristo, mas também a sua paixão, porque depois vai usar mirra para preparar o seu corpo. Então olha só que beleza, pelos presentes nós vamos olhar para esse menino que é rei, e ali está toda a divindade de Deus, mas ali está toda a humanidade. Jesus Cristo então se revela nessa epifania, se manifesta como verdadeiramente Deus e como verdadeiramente homem, assumindo toda a nossa humanidade. Então que nós possamos, quando olharmos para isso, verificar que esses que trazem os presentes, eles chegam na grande cidade, eles chegam em Jerusalém, e quando chegam em Jerusalém, eles se perdem, porque perdem a estrela. Aqui eu chamo a atenção de vocês. É claro que naquela época não existia energia elétrica, mas a grande cidade de Jerusalém é a cidade, como nós olhássemos hoje, as grandes cidades são as cidades que tem barulho, tem bagunça, tem muita luz. E ali então, eles como que se distraem, eles perdem a luz. Isso serve para nós entender o seguinte,
Às vezes nós, nas grandes cidades, nas metrópoles, nós nos distraímos com as luzes do mundo, com a luz do shopping center, com as coisas, com o barulho, e acabamos perdendo a verdadeira luz que é Jesus Cristo. E eles então, quando perderam a estrela, e também tem outro detalhe, né? Às vezes, quando nós podemos fazer uma experiência, né? Quando a gente está numa cidade, mesmo aqui a nossa, é muita luz nas ruas, a gente tem dificuldade de enxergar as estrelas do céu. E quando a gente está no meio do mato, lá na roça, que não tem luz ao nosso redor, o céu fica mais bonito, a gente consegue distinguir as estrelas. Então é isso que nós devemos olhar. Será o que está nos distraindo? O que é que está nos fazendo desviar o olhar da verdadeira luz, que é Jesus, para olhar a luz do shopping center e do mundo, e depois a gente não consegue encontrar mais. Mas eles vão perguntar, eles vão batendo nas portas, e na cabeça deles, se nascer um rei, rei nasce em palácio, rei nasce na capital, e por isso que eles estão em Jerusalém. E é por isso que eles vão dar lá no palácio daquele que representa a realeza, e vão ali, deve ter nascido aqui. Mas ali, quando perguntam, Herodes fica curioso, mas que criança é essa que vocês estão procurando? E Herodes, então, também faz a ligação com o rei do mundo, fala, então, se nascer um rei, vai tomar meu lugar. E ele fica preocupado, por isso que ele diz para os magos, vocês vão lá adorar, e depois vocês voltam aqui, me avisam onde que ele está, que eu também vou lá adorar. Na verdade, ele queria matar. Mas nós ouvimos aí no Evangelho, que em sonho eles são avisados, e eles não voltam a Jerusalém novamente. Eles fazem um outro caminho, mas mesmo assim a vingança de Herodes, no seu coração malvado, vem. Ele quer matar Jesus. Assim como tantos hoje querem matar Jesus do coração das pessoas. Tem muita gente hoje que trabalha dia e noite pelas redes sociais e por tantos outros meios para tirar Jesus da vida das pessoas, para tirar Jesus do teu coração, quer matar Jesus, assim como Herodes fez, e se ele não consegue do teu coração, ele começa a matar em volta de você. Porque Herodes, quando não sabia quem que era, o que ele fez? Vai lá e mata todas as crianças abaixo dos 2 anos, porque aí no meio delas vai estar Jesus. Aí eu consigo matar Jesus. Nós celebramos isso no dia 28 de dezembro, os Santos Inocentes. E é claro que Deus, tendo esse propósito para Jesus, na sua missão de Salvador, avisa também em sonho José para fugir. E ele foge para o Egito. Mas muitas crianças foram assassinadas, foram exterminadas por causa de Herodes e da sua perversidade. Aqui também, ao longo da história, nós precisamos olhar. E eu lembro aqui que esses magos, quando eles se põem a caminho, São João Crisóstomo vai dizer isso para nós. Eles viram a estrela porque eles se colocaram a caminho. Eles não ficaram sentados esperando a estrela. Então que nós também possamos começar como igreja peregrina, colocar-nos a caminho, caminhar na direção de Jesus. Não ficar sentado esperando. Não, começa a caminhar. E aí, enquanto a gente vai caminhando, a gente vai fazendo um encontro com Jesus. A gente vai se encontrar com o nosso Deus. E isto é maravilhoso. Depois, eu lembro a vocês, meus irmãos, quantas as tentações do mundo que quer também nos atrair para nos afastar de Jesus. Aqui, quando o Evangelho fala abrir os cofres, hoje, abrir os cofres significa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para compreender Jesus, para aceitar Jesus no nosso coração, para que Ele possa entrar e trazer para nós a verdadeira paz, como nós cantávamos na noite do Natal. Ele é a nossa paz. Então, meus irmãos e irmãs, ao concluir esta reflexão, eu lembro que tem um canto bem antigo que todo mundo conhece, né? Quando nós falamos, né? Ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada. E eu me lembro que o oratório é a manjedoura onde está a hóstia consagrada, a Eucaristia, porque a Eucaristia é o menino Deus encarnado, e a igreja toda canta, vinde, adoremos. Como aquele canto tão bonito da igreja que diz, cristãos, vinde todos, vinde até Belém, para adorar como os magos adoraram, o lugar onde Deus se manifesta, porque Ele é sacramento de salvação.
Mas o palácio do Herodes está aí. O palácio de Herodes hoje seria os shopping centers, aquilo que tem gente que não consegue passar um domingo sem ir no shopping center, não fica doente. Mas não vai na igreja, que é a casa de Deus, que é a morada de Deus, que é onde Ele quer nos encontrar. Que nós possamos pedir na liturgia de hoje, que Deus continue todos os dias se manifestando a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.